Estados Unidos pedem nova investigação transparente sobre origem da Covid-19. Equipe da OMS que visitou Wuhan, na China, em janeiro e fevereiro, disse que vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos, por meio de outro animal. Os Estados Unidos, pediram nesta terça-feira, 25, que especialistas internacionais avaliem a origem do novo coronavírus e os primeiros dias do surto, em uma nova investigação sobre a origem do vírus responsável pela Covid-19. Agências de inteligência dos Estados Unidos estão examinando relatos de que pesquisadores de um laboratório de virologia chinês ficaram gravemente doentes um mês antes de os primeiros casos de Covid-19 serem relatados em 2019, de acordo com fontes do governo dos Estados Unidos, que advertirão, no entanto, que ainda não há provas de que a doença se originou no laboratório. A fase 2 do estudo da origem da Covid-19 deve ser lançada com termos de referência transparentes, com base científica e dando aos especialistas internacionais a independência para avaliar completamente a origem do vírus e os primeiros dias do surto, disse o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Xavier Becerra, em mensagem de vídeo para a reunião ministerial anual da Organização Mundial da Saúde, OMS. Becerra não mencionou diretamente a China, onde os primeiros casos humanos conhecidos de Covid-19 surgiram na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. A origem do vírus é fortemente contestada. Em relatório divulgado em março, escrito em conjunto com cientistas chineses, uma equipe liderada pela OMS, que passou 4 semanas em Wuhan em janeiro e fevereiro, disse que o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal, e que a introdução por meio de um incidente de laboratório foi considerada um caminho extremamente improvável. Sobre uma nova missão de acompanhamento, o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic disse a Reuters nesta segunda-feira, 24, que a agência estava revisando as recomendações do relatório em nível técnico. As equipes técnicas prepararão uma proposta para os próximos estudos que deverão ser realizados e a apresentarão ao diretor-geral para sua consideração, disse ele, referindo-se ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jasarevic, lembrando observações de Tedros em 30 de março, disse que mais estudos seriam necessários em uma série de áreas, incluindo a detecção precoce de casos e clusters, os papéis potenciais dos mercados de animais, a transmissão por meio da cadeia alimentar e a hipótese de incidentes de laboratório. Com a Agência Brasil, Japão não vê impacto na Olimpíada com alerta de não viagem dos Estados Unidos. Diretriz não viaje, do Departamento de Estado norte-americano, desaconselhou ida ao país asiático a menos de 2 meses da abertura dos Jogos de Tóquio. Autoridades japonesas de alto escalão disseram nesta terça-feira, 25, que não acreditam que um aviso dos Estados Unidos desaconselhando viagens ao Japão devido aos temores do novo coronavírus afetará a Olimpíada de Tóquio daqui a menos de 2 meses e que o apoio norte-americano aos Jogos não mudou. O aviso e a diretriz de não viagem do Departamento de Estado norte-americano para o Japão na segunda-feira, 24, não mencionou especificamente a Olimpíada, mas desaconselhou visitar o país agora. No momento, não conseguimos ver nenhum impacto em particular, disse a ministra da Olimpíada, Tamayo Marukawa, em uma coletiva de imprensa.
Ela observou que o aviso não proíbe viagens essenciais e que o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos disse que práticas de mitigação planejadas permitirão uma participação segura dos atletas. Autoridades japonesas e olímpicas prometeram que os jogos acontecerão como planejado a partir de 23 de julho depois de serem adiados em 2020, apesar de pesquisas mostrarem que a maioria dos japoneses quer que os jogos sejam cancelados ou adiados devido aos temores do coronavírus. Uma campanha virtual batizada de Impeçam a Olimpíada de Tóquio havia coletado 387 mil assinaturas até esta terça-feira, 25, disseram organizadores. O secretário-chefe de gabinete, Katsunobu Kato, disse que o Japão está em contato próximo com o governo dos Estados Unidos. Não existe absolutamente nenhuma mudança no apoio dos Estados Unidos à decisão do Japão de realizar a Olimpíada, acreditamos, disse Kato. Com a Agência Brasil. Rei da cocaína, mafioso italiano Rocco Morabito é preso no Brasil. Chefe da máfia 'Ndrangheta, criminoso estava foragido desde 2019. O italiano Rocco Morabito, um dos principais líderes da máfia calabresa 'Ndrangheta, foi detido nesta segunda-feira, 24, em João Pessoa, na Paraíba. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre o Grupo de Operações Especiais, ROS, da Arma dos Carabineiros da Itália e o Serviço de Cooperação Policial Internacional, com a colaboração da Administração de Fiscalização de Drogas, DEA, do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Morabito, conhecido mundialmente como o Rei da Cocaína, é procurado desde 1994 e estava incluído na lista do Ministério do Interior dos 10 fugitivos mais perigosos da Itália. Nascido em 1966, o italiano é acusado de associação mafiosa, tráfico de drogas e outros crimes graves. A polícia, inclusive, tem gravações de telefonemas em que ele negociou a compra de quase 1 tonelada de cocaína da América do Sul, numa transação de cerca de 8 milhões de euros. No período em que esteve foragido, o criminoso passou alguns anos no Brasil, onde conseguiu um passaporte falsificado, e depois seguiu para o Uruguai. Durante pelo menos 15 anos, o mafioso viveu na cidade litorânea de Punta del Este, onde, entre 2002 e 2017, utilizou outra identidade, Francisco Antônio Capeleto Souza, um empresário brasileiro que vivia da compra e venda de soja. No entanto, segundo as autoridades uruguaias, no início de 2017, ele foi matricular sua filha em um colégio e cometeu um erro ao preencher o formulário com seu sobrenome italiano. Com isso, a polícia descobriu seu paradeiro. Em setembro do mesmo ano, o criminoso foi detido em um hotel em Montevidéu. Ele chegou a ficar preso por 2 anos no presídio central da cidade, onde aguardava uma decisão sobre o pedido de extradição feito pelo governo italiano, mas fugiu em 2019 com mais 3 comparsas. Desde então, o paradeiro de Morabito era desconhecido, embora os investigadores suspeitassem que ele pudesse estar no Brasil. Além de Morabito, Vincenzo Pasquino, um fugitivo originário de Turim e incluído na lista de fugitivos perigosos, também foi preso. Os carabineiros de Locri e os do Comando Provincial de Turim colaboraram na investigação que levou à prisão dos 2 mafiosos, com a agência ANSA. Confiança do consumidor brasileiro sobe 3,7 pontos. A segunda alta consecutiva.
O Índice de Confiança do Consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, teve alta de 3,7 pontos na passagem de abril para maio deste ano. Com essa, que é sua segunda alta consecutiva, o indicador chegou a 76,2 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. O consumidor brasileiro elevou sua confiança em relação tanto ao presente quanto ao futuro. O índice da situação atual cresceu 4,2 pontos e chegou a 68,7 pontos. Já o índice de expectativas subiu 3,2 pontos e atingiu 82,4 pontos. Houve ligeira melhora da percepção das famílias sobre o momento atual, que atingiu nível mínimo em março, e aumento das perspectivas em relação aos próximos meses. Mas mesmo otimistas com relação à situação econômica do país. Nos próximos meses, a expectativa das finanças pessoais não avança e o ímpeto para consumo continua muito baixo, afirma a pesquisadora da FGV Viviane Seda Bittencourt, com a Agência Brasil. Dilma passa bem e recebe alta de hospital em Porto Alegre. Ela foi internada após se sentir mal na noite dessa segunda, 24. A petista, de 73 anos, fez exames e deixou a unidade por volta das 15h30. Segundo a assessoria de imprensa de Dilma, nada foi constatado nos exames e ela está em bom estado de saúde, consciente. Nada foi registrado nos exames feitos nesta tarde sob a supervisão do médico Paulo Caramori, diz o comunicado. Enquanto aguardava os resultados, Dilma ficou em um quarto no hospital, onde conversou com amigos e políticos, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até o anúncio de que seu estado de saúde era bom, a notícia de sua internação causou preocupação em aliados e apoiadores. A ex-presidente tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em março. A ex-presidente passou mal ao participar de evento de filiação do ex-deputado federal Jean WYLLYS ao PT, após desfiliação do PSOL. Ela foi então aconselhada a ir ao hospital em Porto Alegre. Apesar de ter nascido em Belo Horizonte, Dilma construiu sua carreira na capital do Rio Grande do Sul, para onde retornou após deixar a presidência da República. Com a agência Sputnik Brasil, Bolsonaro sugere voto em Lula em 2022. Após a apoiadora cobrar do presidente ação mais forte contra opositores, ele rebateu afirmando que não defende uma ditadura e quem não estiver satisfeito pode votar no petista. Na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília, uma mulher disse a Bolsonaro que o povo estaria sofrendo na mão daqueles demônios. Ele pediu para o presidente usar sua prerrogativa de chefe das Forças Armadas. Na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília, uma mulher disse a Bolsonaro que o povo estaria sofrendo na mão daqueles demônios. Ele pediu para o presidente usar sua prerrogativa de chefe das Forças Armadas. Bolsonaro respondeu então que ditadura não é comigo e que aqueles que não estiverem contentes com podem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito do ano que vem. Tem algum posicionamento a favor do 31 de março de 1964, data do golpe militar? Tem alguma posição tua, disse o presidente, segundo o portal Poder 360, porque vieram tudo para cima da gente, contra a gente, naquela época. Bom, não vou discutir esse assunto, não vou debater não. Olha,
Quem não está contente comigo tem Lula em 22 aí, acrescentou. Filiação a partido sem estar filiado a nenhum partido no momento, Bolsonaro disse ainda que não vê a hora de escolher uma legenda para se candidatar. Mas não é decisão minha, ponderou. O presidente ainda questionou as políticas dos eleitores nos últimos 30 anos. Você passou 30 anos votando em quem? 30 anos votando em que tipo de gente? Calma lá, vamos com calma o negócio aí. Quer ditadura, não é comigo, disse o chefe de Estado. CPI, Capitã Cloroquina diz que saúde orientou todos os médicos brasileiros a usar tratamento precoce. Conhecida como Capitã Cloroquina, ela afirmou que seria inadmissível não recomendar o uso de medicamentos para o tratamento precoce contra a Covid-19. A utilização de remédios como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina não tem eficácia comprovada contra o coronavírus. Desde o início da pandemia, porém, o presidente Jair Bolsonaro defende o uso desses produtos. A orientação para o uso é para todos os médicos brasileiros, não só para Manaus, disse Pinheiro, ser perguntada pelo relator da CPI, Renan Calheiros, MDBal, se houve orientação para tratamento precoce durante a crise sanitária de Manaus. A servidora ressaltou ainda que o Conselho Federal de Medicina, CRM, autorizou o uso desses remédios. A entidade emitiu parecer técnico no ano passado afirmando que, embora não exista comprovação científica da eficácia do tratamento precoce, a prescrição dos medicamentos era decisão de cada médico. Inadmissível não usar cloroquina. Ao ser questionada se ela ainda mantinha a defesa do uso da cloroquina, a funcionária do Ministério da Saúde afirmou que sim. Eu mantenho a orientação enquanto médica de que possamos usar todos os recursos possíveis, respondeu a secretária, disse. A servidora admitiu que, durante a crise sanitária de Manaus, disse em ofício enviado para a Secretaria de Saúde da cidade que era inadmissível que a cloroquina não fosse usada em pacientes de Covid-19. No contexto da quantidade de óbitos, como médica, é inadmissível não ter a adoção de todas as medidas, afirmou. Mayra Pinheiro também eximiu o governo de qualquer culpa no caos vivido em Manaus no início do ano, quando pacientes de Covid-19 morreram pela falta de oxigênio. Nenhuma responsabilidade do governo. A responsabilidade da doença é do vírus, disse. Com a agência Sputnik Brasil. Comissão de Indústria Naval ouve Petrobras sobre geração de empregos do setor no estado. Para a presidente da comissão, deputada Célia Jordão, patriota, a Petrobras precisa de uma perspectiva que não se baseie apenas na liberdade econômica. A adoção de medidas para ampliar a geração de empregos no setor petroleiro foi tema da audiência pública virtual que a Comissão Especial de Indústria Naval e Offshore da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, realizou, nesta segunda-feira, 24, com a participação de representantes da Petrobras. A companhia anunciou que vai investir 46 milhões de dólares no segmento de exploração e produção no país nos próximos 5 anos. Mas ressaltou que o cenário hoje é de uma competição global muito acirrada. Além da demanda, existe uma pressão social e regulatória pela transição energética, pela redução de emissões de carbono que desloquem os combustíveis fósseis e pressionam pela redução de investimentos no setor,
disse o gerente executivo de Relacionamento Externo da Petrobras, Pedro Henrique Brancante. Para a presidente da comissão, deputada Célia Jordão, patriota, a Petrobras precisa de uma perspectiva que não se baseie apenas na liberdade econômica, com decisões de investimento voltadas também para a geração de emprego e renda no Estado. Compreendemos as dificuldades que a empresa possa ter, mas esses problemas reforçam nosso trabalho e a nossa preocupação. Ninguém aqui é contra o livre mercado, mas temos que ter esse olhar de responsabilidade social da Petrobras com a geração de empregos, declarou o diretor-presidente da assessoria fiscal da Alerj, o economista Mauro Osório, defendeu a necessidade de um projeto estratégico para a empresa petrolífera, que beneficie também o estado do Rio de Janeiro, que é responsável por 80% da produção nacional. Rio Comissão de Indústria Naval ouve Petrobras sobre geração de empregos do setor no estado. Para a presidente da comissão, deputada Célia Jordão, patriota, a Petrobras precisa de uma perspectiva que não se baseie apenas na liberdade econômica. Foto, divulgação Petrobras.credit. Foto, divulgação Petrobras por Jornal do Brasil, publicado 25, maio, 2021,092.05. A adoção de medidas para ampliar a geração de empregos no setor petroleiro foi tema da audiência pública virtual que a Comissão Especial de Indústria Naval e Offshore da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, realizou, nesta segunda-feira, 24, com a participação de representantes da Petrobras. A companhia anunciou que vai investir 46 milhões de dólares no segmento de exploração e produção no país nos próximos 5 anos. Mas ressaltou que o cenário hoje é de uma competição global muito acirrada. Além da demanda, existe uma pressão social e regulatória pela transição energética, pela redução de emissões de carbono que desloquem os combustíveis fósseis e pressionam pela redução de investimentos no setor, disse o gerente executivo de Relacionamento Externo da Petrobras, Pedro Henrique Brancante. Mais matérias do jornal. 25 de maio de 21. Comissão de Indústria Naval ouve Petrobras sobre geração de empregos do setor no estado. Para a presidente da comissão, deputada Célia Jordão, patriota, a Petrobras precisa de uma perspectiva que não se baseie apenas na liberdade econômica, com decisões de investimento voltadas também para a geração de emprego e renda no estado. Compreendemos as dificuldades que a empresa possa ter, mas esses problemas reforçam nosso trabalho e a nossa preocupação. Ninguém aqui é contra o livre mercado, mas temos que ter esse olhar de responsabilidade social da Petrobras com a geração de empregos, declarou o diretor-presidente da assessoria fiscal da Alerj, o economista Mauro Osório, defendeu a necessidade de um projeto estratégico para a empresa petrolífera, que beneficie também o estado do Rio de Janeiro, que é responsável por 80% da produção nacional. A Petrobras é fruto de uma época em que o país tinha um projeto, senão não seria possível a existência de uma empresa livre em águas profundas. Em 2014, o setor de petróleo e gás no Rio gerava 175 mil empregos de carteira assinada e agora caiu para 134 mil, analisou a especialista no setor e integrante da assessoria fiscal, Magda Chambriard. Ressaltou que a sociedade brasileira permitiu à empresa a prioridade da operação do pré-sal no país. Portanto,
é de se esperar que haja compromisso social. A Petrobras é a primeira empresa fornecedora de energia primária do Brasil e isso significa uma responsabilidade social enorme. Ela tem nas mãos um problema de abastecimento nacional de combustíveis, que é uma questão de segurança nacional em todos os países do mundo, explicou. Também participaram da audiência os deputados Rubens Bontempo, PSB, e Valdec Carneiro, PT, membros da comissão. TSE determina quebra de sigilo contra a chapa Bolsonaro-Mourão. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou a quebra dos sigilos, junto a operadoras de telefonia, de usuários identificados como responsáveis pelo ataque hacker ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro durante as eleições de 2018. A página reunia mais de 2,7 milhões de pessoas no Facebook e, na época, teve o nome alterado. Para mulheres, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou a quebra dos sigilos, junto a operadoras de telefonia, de usuários identificados como responsáveis pelo ataque hacker ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro durante as eleições de 2018. A página reunia mais de 2,7 milhões de pessoas no Facebook e, na época, teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Jogo da Velha 17. Os responsáveis pela invasão também passaram a compartilhar publicações de apoio à campanha bolsonarista e mensagens ofensivas aos membros do grupo. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, nessa segunda-feira, 24. Ele também intimou empresas de telefonia a fornecerem dados cadastrais dos números de telefone identificados pela Polícia Federal e determinou que empresas de tecnologia levantem os registros de acesso ao grupo. Pediu ainda que o Twitter informe, em até 5 dias, o número de IP, código identificação de dispositivos conectados à internet, do celular ou computador usado para publicar, na conta do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, mensagem de agradecimento ao grupo. Obrigado pela consideração, mulheres de todo o Brasil, escreveu Bolsonaro. A decisão foi tomada depois que o plenário do TSE decidiu, em meados do ano passado, reabrir a fase de produção de provas nas ações abertas para investigar o crime cibernético. Os processos são movidos pelas coligações dos ex-candidatos Marina Silva, Rede, e Guilherme Boulos, PSOL, que pedem a cassação da chapa bolsonarista eleita em 2018. Incumbe a este corregedor fazer cumprir aquilo que o colegiado determinou, cuidando apenas para que sejam empregados os meios necessários, céleres e adequados e proporcionais à produção da prova pericial, escreveu Salomão. O ministro observou ainda que todas as exigências legais para o afastamento do sigilo foram cumpridas pelo Serviço de Perícias em Informática da Polícia Federal. O perito criminal federal especificou detalhadamente as diligências necessárias, justificando sua necessidade e utilidade, não havendo falar em generalidade ou ausência de fundamentos técnicos para a decretação das medidas, nem tampouco em ausência de pertinência temática. Por sua vez, as diligências pleiteadas, bem como os indivíduos e empresas por elas alcançados, guardam estreita correlação com o objeto da perícia, não havendo desrespeito aos limites objetivos e subjetivos da lide, nem tampouco prejuízo indevido a terceiros sem correlação com os autos, afirmou.
TSE determina quebra de sigilo contra a chapa Bolsonaro-Mourão. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou a quebra dos sigilos, junto a operadoras de telefonia, de usuários identificados como responsáveis pelo ataque hacker ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro durante as eleições de 2018. A página reunia mais de 2,7 milhões de pessoas no Facebook e, na época, teve o nome alterado para Mulheres. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou a quebra dos sigilos, junto a operadoras de telefonia, de usuários identificados como responsáveis pelo ataque hacker ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro durante as eleições de 2018. A página reunia mais de 2,7 milhões de pessoas no Facebook e, na época, teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Jogo da Velha 17. Os responsáveis pela invasão também passaram a compartilhar publicações de apoio à campanha bolsonarista e mensagens ofensivas aos membros do grupo. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, nesta segunda-feira, 24. Ele também intimou empresas de telefonia a fornecerem dados cadastrais dos números de telefone identificados pela Polícia Federal e determinou que empresas de tecnologia levantem os registros de acesso ao grupo. Pediu ainda que o Twitter informe, em até 5 dias, o número de IP, código identificação de dispositivos conectados à internet, do celular ou computador usado para publicar, na conta do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, mensagem de agradecimento ao grupo. Obrigado pela consideração, mulheres de todo o Brasil, escreveu Bolsonaro. A decisão foi tomada depois que o plenário do TSE decidiu, em meados do ano passado, reabrir a fase de produção de provas nas ações abertas para investigar o crime cibernético. Os processos são movidos pelas coligações dos ex-candidatos Marina Silva, Rede, e Guilherme Boulos, PSOL, que pedem a cassação da chapa bolsonarista eleita em 2018. Incumbe a este corregedor fazer cumprir aquilo que o colegiado determinou, cuidando apenas para que sejam empregados os meios necessários, céleres e adequados e proporcionais à produção da prova pericial, escreveu Salomão. O ministro observou ainda que todas as exigências legais para o afastamento do sigilo foram cumpridas pelo Serviço de Perícias em Informática da Polícia Federal. O perito criminal federal especificou detalhadamente as diligências necessárias, justificando sua necessidade e utilidade, não havendo falar em generalidade ou ausência de fundamentos técnicos para a decretação das medidas, nem tampouco em ausência de pertinência temática. Por sua vez, as diligências pleiteadas, bem como os indivíduos e empresas por elas alcançados, guardam estreita correlação com o objeto da perícia, não havendo desrespeito aos limites objetivos e subjetivos da lide, nem tampouco prejuízo indevido a terceiros sem correlação com os autos, afirmou. Do advogado Rafael Moreira Mota, que representa a ex-candidata Marina Silva, o acolhimento dos pedidos pela Autoridade Policial de Informação e Preservação de Dados junto a empresas proprietárias de redes sociais e de telefonia contribuíram na identificação dos hackers que invadiram o grupo de Facebook Mulheres Unidades contra Bolsonaro e alteraram o seu conteúdo. É um passo importante na investigação e demonstra que o processo ainda terá desdobramentos que certamente comprovarão o benefício eleitoral ilícito auferido pela campanha de
Jair Bolsonaro à presidência da República com a atuação dos hackers. Agência